finanças, né? E é importante. Hoje a aula é como nós lidamos com o dinheiro. Diga, lidar com o dinheiro. Me leva lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. Se quiser tirar o teclado, fica à vontade. Pode abaixar o teclado, por favor. Muito obrigado pela presença do Nicolas, da Gabi, da irmã lá, que me deu branco o nome. Olha, esse povo da mídia, irmão, vamos dar um aplauso de louvor a eles, viu? Dê um aplauso, dê um glória a Deus pela vida deles. Porque, irmão, como é bom quando eu vejo, quando eu tenho, né, a presença deles, porque como facilita, né, as nossas aulas, amém? Então, a primeira coisa que eu quero te falar, que o povo sempre ia a Jesus querendo cumprir obras. Antes, me leva lá, anota aí João 6, 28. João 6, 28. Presta atenção aqui, depois nós voltamos para Lucas 10, que já está na apostila, né? Olha só a preocupação do homem, e até hoje eu vejo muito isto, né? É fazer obras, é completar o sacrifício. O que eu preciso fazer para receber, né? A gente sempre aprende dessa forma. E nunca foi diferente, né? Você vê que os discípulos, eles perguntam a Jesus aqui, o que precisamos fazer para realizar o quê? Realizar o quê? Então, o homem sempre está preocupado com as obras, né? E deixa eu te falar, obras, ela não te traz fé. Muitas vezes ela tenta te tirar a fé. Mas quando você está cheio de fé, a realização das obras é consequência. E ela é muito mais leve. Você entende isso? Porque fé sem obras é morta. Mas a fé vem por fazer obras e fazer muitas obras, é isso? A fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Esse dia eu estava, né? Eu até desliguei a televisão porque eu não aguentei. Me deu náusea, me deu vontade de vomitar. Né? Vamos falar de saúde. Tema, saúde. Morreu 3, enterraram não sei quanto. Que saúde é essa, irmão? Eu falei, meu Deus do céu. Eu pensei que eles fossem falar de saúde. Está melhorando a saúde? Não, morreram 3, né? Tem que tomar vacina porque é uma nova epidemia, não sei o quê. Vírus da gripe, H não sei o quê, HN não sei o quê. Eu falei, estou fora, né? Mas quando você vai para a palavra, ela diz que quando você encontra a palavra, ela é saúde para todo o teu ser. Diga, cada segunda-feira que eu venho à aula, que eu recebo a palavra, eu estou recebendo saúde. Então, irmão, a Bíblia diz que o que eu faço para realizar as obras que Deus está me pedindo? Olha só a pergunta. Mas Jesus responde, né? E eu quero que você guarde isso. João 6, 29, né? João 6, respondeu Jesus, né? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que o quê? Que o quê? Que o quê? Em quem? Então, meu irmão, sua maior obra é crer em Jesus. Por quê? Quando você crê, a obra é consequência, a obra é realização, a obra, né, é fruto, né? E nós precisamos entender isso. E sempre na lei de Moisés, a preocupação era o que eu fazia para receber. Eu tenho que fazer para receber. Se eu não faço, eu vou lá sacrificar, eu vou lá me arrepender, eu vou lá pedir perdão. Deixa eu te falar, Jesus pagou todas as obras, todas as leis que você poderia fazer. Não há nada que você possa fazer que complete o sacrifício dele, tá bom? O que você precisa é crer na palavra. Quando você crê, ela te liberta das más obras e te leva a fazer boas obras. Tudo bem? Me leva lá em Efésios 2:8, eu não sei porque que Deus está falando isso, não tem nada a ver com a aula, mas tudo bem, vamos lá. Efésios 2:8, presta atenção nisso aqui. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Então você é salvo crendo na graça que você recebeu sem merecer, porque é favor imerecido. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não foi eu que inventei isso,
É dom de Deus. Deus falou, olha, você creia, receba a graça. Deixa eu te falar, e graça é meu favorecimento na tua vida, não é porque você merece, é porque Cristo se tornou, né, injusto para te justificar e te fazer merecedor. Então é tudo muito invertido. Agora presta atenção. Ah, mas eu anulo a obra? Não, 9. Vamos lá, 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então as suas obras não aumentam e nem diminuem Deus, que Ele continua a mesma coisa. O que enalteceu Deus foi a obra de Cristo. A tua obra melhora você. Diga, a minha obra para Deus não melhora Ele, me melhora. Amém? Então você quer se tornar uma pessoa melhor, né, cheia de fé, a obra é consequência. Eu vou fazer por gratidão, porque tudo que eu fizer não vai pagar o que Ele fez. Mas eu faço para me melhorar, eu faço para ser uma pessoa melhor, porque quando você faz o próximo, você vai entender isso naquele versículo que eu te falei. Agora olha o 10, né? Porque quando eu falo isso, você vai, não vou fazer mais nada, não é isso. Porque fomos feitos por Deus, criados, lembra do purê de batata? Em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras. Então, quando a palavra entra, ela começa a te mudar. Por quê? Tem obras mágicas que a gente fazia que não faz mais parte da sua natureza, né? Que te incomoda, porque você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, né? E as coisas velhas passaram. E o velho, querido, olha de vez em quando o retrovisor, só para você lembrar da grandeza de Deus pelo que Ele fez na tua vida, né? Mas o que te espera é um para-brisa, né? Bem grande para você andar para frente. E aí, as quais Deus preparou previamente para que a gente andasse nelas. Andar nelas quem? Nas boas obras. Então, quando você está cheio da palavra, irmão, sabe o que acontece? É inevitável que as suas atitudes não mudem, porque isso é consequência, isso é naturalidade. Então, vamos lá para Lucas 10, 27. Não precisa anotar que isso está na apostila. E o povo ia lá, Jesus, o que é que eu preciso fazer? Jesus, o que é que eu tenho, né, que realizar? E ele pega a lei de Moisés, ele pega os 10 mandamentos e ele resume nesse versículo. E ele responde, ame o quê? Ame quem? Então, irmão, o que é Senhor? Senhor é algo que é o teu dono. Tudo bem? Nessa época existiam escravos, né? Então eles tinham os donos como senhores, senhoras, né? Eles tratavam, por não, Senhor, 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 Senhor. E Senhor, Ele é o teu único dono, Ele é que define a tua vida, Ele que te direciona. E o que Ele faz? Ame ao Senhor, faça dele Senhor, o seu Deus, com todo o sua e tuas forças, está vendo? Diga, espírito, alma e corpo. E seu entendimento, fala mente. Então, irmão, se você quer cumprir, né, as boas obras, primeiro ponto, entrega a sua vida ao Senhor, faça dele Senhor, né? E ame Ele com todo o teu ser, né? Com o teu espírito, com o teu coração, com a tua mente, né? Ah, você vai errar? Vai. Eu vou errar? Vou, né? Mas o amor não é definido pelos seus erros, pelos seus acertos. O amor de Deus a nós foi definido pelo acerto de Cristo. Está claro para você? E aí, presta atenção. Aí vem o segundo mandamento, que isso aqui resume os 10. Ame o quê? Como o quê? Então, diga, ninguém dá o que não tem. Diga, se eu não me amar, eu não posso amar ninguém. Então, irmão, né, é esse negócio de que, porque humildade não é pensar menos de você. Levanta a sua mão, diga, humildade não é pensar menos de quem eu sou. Diga, eu sou filho, eu sou amado, eu sou forte, eu sou curado, eu sou salvo, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou liberto. Diga, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Posso ouvir um aplauso de louvor, eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir, né?
uma alegria perante isso. Então, irmão, você é o que a Bíblia diz. Então, humildade não é você pensar menos do que você é, do que você representa. Não é pensar menos de você. Diga, humildade, apesar de eu ser isso tudo, é pensar menos em mim. Não é de quem você é, né? Então, você continua sendo, Jesus era filho de Deus, Jesus era o rei dos reis, ele sabia disso tudo, mas ele não perdeu a identidade, mas o que ele fez? Eu vou levar o que eu sou para que eles se tornem. Tudo bem? Por isso que ele ia aos menos favorecidos, porque os que se achavam, né, não tinham espaço. Tanto que ele fala, os médicos não precisam, os curados não precisam de médico. Né? Você vai ver Jesus com os pecadores, o amor que ele tinha. Né? Agora, nós precisamos ter discernimento de espírito, porque, né, no meio do trigo também tem joio. Qual a diferença do joio para o trigo? Né? E os dois nascem juntos, é igual uma pesca que ele fala, vem todo tipo de peixe. Você vai separar o que presta, quando a rede chega, e o que não presta, você devolve. E o joio ele não deixa arrancar, porque se ele arrancasse, ia prejudicar o trigo. Agora, quando a colheita está pronta, né, o que ele faz? Qual a diferença do joio para o trigo? O trigo não se dobra. O trigo não traz semente. Aliás, o joio não se dobra. O joio não traz semente. Quando o trigo está na época da colheita, sabe o que acontece? Ele se enverga. Eu não sei se você pegou. Eita. Ele se enverga e traz fruto. E aí os anjos vão separar o joio do trigo. Então, irmão, não se espante com pessoas que estão dentro da igreja, com atitudes, né? Eu já falei, diga comigo, parar de olhar para cristão, olhar para Cristo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso Senhor é Jesus. Me leva lá em Romanos 10, anota aí, eu vou ler o 8 e o 9, tá? Pra gente, isso não está na apostila. Romanos 10, 8. Paulo está dizendo uma parte da Escritura, a palavra está próxima de você, né? Jesus, ele se aproximou da humanidade. Hoje ele está próximo de todo mundo, mas não adianta estar próximo, né? Não adianta ter acessibilidade. Se fala muito em acessibilidade, que é te dar acesso, né? Então hoje com a internet, né, alguns países têm missionários indo, né? A gente, né, tem dificuldade. No nosso país, qualquer um tem acesso à palavra de Deus, tá? Então, mas não adianta, ela precisa estar onde? Na sua e aonde? Isso é a palavra da fé que proclamamos. Então, esse curso que você está aprendendo é a palavra da fé. Tudo bem? E a fé que é possível agradar a Deus. Sem ela, esquece. Né? Não precisa colocar não, mas quando você vai lá em João 11:6, se você quiser anotar, você vai ver que o autor de Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque ele é compensador, ele é galardoador, ele é assalariador. Isso tudo quer dizer a palavra galardoador, tá? Daqueles que creem, buscam e acreditam que ele existe, que ele está vivo. Vocês estão comigo? Porque a gente só sabe que sem fé é impossível. Mas como é que ela vem? Ela não vem por oração, ela não vem por jejum, ela não vem por sacrifício, ela vem por ouvir ou meditar, porque naquela época não tinha palavra, não tinha um testamento. A fé vinha pelo que os testemunhos que se ouvia. Mas hoje não, porque você tem escrito. Você pode meditar na apostila, você pode meditar na palavra, porque a apostila não é um livro que conta a minha história. A apostila é um instrumento que te dá bagagem com os versículos respaldados do que você está aprendendo. Tudo bem? Então, irmão, agora preste atenção. A fé, a palavra, ela tem que estar no seu coração e na sua boca. Porque quando você está cheio da palavra no teu coração, não só as suas atitudes vai expressar, vai te dar domínio, como a tua boca vai falar da palavra. Né? E tem gente que fica aí no jornal de manhã, de tarde, de noite, né, só vendo má notícia. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você sabe o que quer dizer evangelho? Diga boas notícias, boas novas.
Depois você bota lá num site GPT, né, na IA, pergunta lá, o que quer dizer evangelho? Você vai ver boas notícias. Tudo que você não tem lá fora. Lá fora é cenário de guerra, é cenário de enfermidade, é cenário de maldade, é cenário de desesperança, desemprego. Isso é o cenário que o mundo apresenta. Mas eu também tenho uma boa notícia para você. Deus não se move pelo cenário, pelos desertos. Deus se move no deserto. Deus se move no cenário. E é isso que nós precisamos aprender. O cenário lá fora não muda Deus. É Deus quem muda o cenário na nossa vida. Vocês estão comigo, irmão? Ah, Deus paralisa o cenário? Não. Você vê que a tempestade, ele estava dormindo, ele deixou até chegar no último estágio. Na hora que ele se levantou e falou, olha, homens de pequena fé, esse cenário aí para mim não é nada. Com uma palavra eu acabo com ele. Acalma-te, vento. Na mesma hora acalmou. Né? Aí Deus, Daniel, você é sábio. Eu te tirei, mas você vai trabalhar para Nabucodonosor. Você vai ser um dos sábios dele. Pois é, o sábio foi parar na caverna dos leões. Na cova dos leões. Deus impediu isso? Não. Falou, não tem problema com o leão, eu que criei o leão. E o que eu criei, eu faço com ele o que eu quiser. Daniel, entra aí, porque eu vou costurar a boca dele. Né? Você ainda vai pregar para eles, Daniel. Você vai orar durante a noite, você vai ter um dia de paz. Porque leão não vai... Olha, quando você está comigo na caverna, não tem leão que te tire a paz. Mas sabe o que vai acontecer? Através desse leão, eu vou glorificar o meu nome. E eles vão conhecer o Deus que você serve. 1, glória a Deus. 3, glória a Deus. 4, eu daria um aplauso, eu daria um louvor, eu daria uma glória a Deus, eu daria um aleluia. Sabe por quê, irmão? Esse é o Deus que você serve. Então, nós precisamos aprender algumas coisas. Me leva lá em Mateus 4, 8. Mateus 4, 8. A gente sempre acha que prosperidade está ligada a poder. Não. Né? Prosperidade está ligada a dinheiro, está ligado a saúde, está ligada a bem-estar, está ligada à paz, está ligado à realização. Então, a gente acha que a prosperidade do mundo é comparada com a prosperidade de Deus. Deus não falou, eu vou construir palácio, eu vou com Jesus, eu vou construir trono. Não, irmão. Ele nunca faltou nada para ele. E hoje vamos aprender que esse negócio de Jesus era miserável. Ah, nasceu num estábulo, cheio no meio dos animais. Você vai entender algumas coisas com outra visão. Tudo bem? Então, vamos lá. Pois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe o quê? O que é isso? Os reinos do mundo. E a glória de quem? Deles. Qual a glória? Dos reinos. Então, isso não é o reino de Deus, isso é o reino do mundo. O reino de Deus, anota aí, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é joias, não é, né, essas coisas que o povo investe para ter juros fáceis, que daqui a pouco é golpe. Não. O reino de Deus, ele é baseado em justificação, diga justiça. E essa justiça não é te julgar pelo que você faz, porque pelo que você faz e pelo que você fez, você já foi julgado. É você se ver justificado. É você se ver que a tua sentença foi trocada. A sua sentença hoje não é mais de condenado, é de absolvido. Apesar do diabo tentar te condenar, tentar jogar pensamentos na tua mente, apesar de você sentir, apesar de você sofrer às vezes, você ter decepções, mas o meu justo não vive por isso, meu justo vive pela fé. E fé sai da vontade, sai do entendimento racional, sai do entendimento. Ah, pastor, eu fico pensando, como é que vai ser? Levanta a sua mão e diga, não se trata de como vai ser, mas quem vai fazer. Amém, irmão? E quem vai fazer é a palavra, quem vai fazer é Jesus, quem vai fazer é aquilo que vai gerar a tua fé, é isso. Então, isso tudo muda o sentido que a gente sempre aprendeu. Então, o que o diabo fez? Olha, eu te dou isso tudo aqui, porque é o que o homem natural é movido pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, pela cobiça. Quanto mais tem, mais quer. Deus não tem problema, diga Deus,
não tem problema com dinheiro. Diga, quem tem é o homem. E aí, olha o versículo 9, o que ele diz aqui, presta atenção. Ele disse, tudo isso, o diabo falando, eu te darei se prostrado me adorares. Então, você vê como estão os líderes das nações, tá? Não é só o brasileiro, né? É um nome chamado política. No meio da política existem pessoas corretas? Existem. Mas é difícil, né? Por quê? Porque é um sistema do diabo mesmo. Estou falando que as pessoas são do diabo, é um sistema de corrupção, é um sistema de ganho, é um sistema de tributo. E você fala, pastor, está horrível. Querido, porque você não conheceu César. Mas você deve ter ouvido falar em Zaqueu, aleluia, em Mateus, dos publicanos, né, que extorquia o povo judeu, né, fora o que eles pagavam a Roma, eles roubavam do próprio povo, né? Mas graças a Deus, você vê, um dos publicanos é chamado por Jesus. Mateus, segue-me, porque ele fazia aquilo, mas o coração dele, né, tinha arrependimento, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não consigo ver meu povo, né, sem condição de pagar o tributo e sendo chicoteado, sendo pressionado. Às vezes deixava de comer para pagar imposto. E hoje não está diferente, irmão. O imposto está aí, né, cobrando da gente. Eu, se não me engano, é entre 40% e 50% de tudo que você consome é de imposto. Empresário nesse país, para sobreviver, tem que ter muita graça de Deus, para ser honesto, né? Porque aí só negam, né? Faz um monte de coisa que não tem que fazer. Por quê? Porque, enfim, eu não sou a favor disso, porque minha esposa e minha filha são empresárias, e eu sei o preço que se paga para ser correto, tá? Então, ele ofereceu isso a Jesus, porque o poder é uma adoração a um Deus chamado Mamon, a um Deus chamado riqueza, a um Deus chamado dinheiro, né? Você vê esses políticos, por exemplo, né, que já estão numa idade, eu não quero citar nomes, mas nós tivemos uma eleição nos Estados Unidos e um até abriu mão, mas você vê, o cara devia ter quase 90 anos, irmão, sei lá quantos anos ele tinha, mas eu conheci a múmia de Ramsés e era até parecido. Quando vinha falar, botox. Mas deixa eu te falar, não há botox que vai fazer desse corpo eterno. O corpo eterno que nós vamos receber não é de botox, é o corpo que Jesus recebeu. E chega numa fase na tua vida que você devia estar preocupado não, né? Se realizando com os netos, com a família, ganhou tanto dinheiro, mas não, quer se reeleger, quer o poder. Isso é um vício, isso é uma dependência que o diabo lançou na vida. E ele fez isso com Jesus. Você me adora que eu te dou isso tudo. E o povo troca qualquer coisa por isso que o diabo dá, irmão. Quantas pessoas que você conheceu, você deve ter conhecido, que era político, você tinha uma visão, você votou, a hora que alcançou, que foi eleito, sabe o que aconteceu? Acabou, irmão, sumiu, nunca mais olhou para a tua cara. Aleluia. Aleluia. Né? Por quê? Porque chega lá, é envolvido por um sistema. E o que a gente tem que fazer? Condenar? Não, orar por eles. Que é o que Jesus mandava fazer. Ele nunca recriminou César, ele falou, dai a César o que é de César. Eu não vim aqui para salvar César. Agora, se ele quiser ser salvo, a salvação é para ele também. Eu vim aqui para cumprir a minha obra. Então, dá a Deus o que é de Deus. Então, preste atenção. Olha o que Jesus responde no 10. Então, Jesus lhe disse, né? Retira-te, Satanás, pois o que está... Então, irmão, tudo se vence, diga, tudo se vence com o que está escrito. E o que está escrito precisa ser dito. Jesus podia calar a boca, não falar nada, né? Mas ele disse, olha, está escrito porque a lei, ela foi mal interpretada. Jesus usou da forma certa. Adore quem? Seu Deus, e só Ele. Amém, irmão? Então, o seu Senhor é Jesus. Me leva lá em Romanos 10, 9.
Anote isso aí, que é muito conhecido. Vocês conhecem isso, né? Porque, o que é isso aqui? Se, diga, uma condição, né? Então, o se você fizer, é problema seu. Se você não fizer, também é problema seu. Você tem escolha, você tem livre-arbítrio. Então, o que ele fala assim, se com a tua boca, olha aqui a boca, você precisa dizer, você precisa confessar que o quê? Quem quer ser o Senhor? Jesus. Então, isso está escrito, irmão, não sou eu que inventei. Ah, Deus sabe que eu... Não, pois é, mas Ele sabe, mas Ele manda dizer, então diga. Está igual a Naamã? O que o profeta falou? Ó, se banha lá no Jordão 7 vezes, você vai ficar curado. Ele virou para o servo dele, eu vou me banhar nesse rio. Quer dizer, irmão, há umas coisas que estava lutando com uma lepra. Se fosse um esgoto, irmão, que ele mandasse eu mergulhar, eu mergulhava. Ah, mas eu vou mergulhar nesse rio barrento, que hoje não é. Pelo menos quando eu conheci o Jordão, é cristalino. Né? O cara questionou. E você vê o que o homem é. Né? Uma lepra que não tinha cura, é igual você ter um câncer hoje, você, né, passar por uma situação como essa, irmão. Né? Aí Deus fala, vai lá, né, pega lá aquele esgoto lá de Caraí, se joga nele que você vai sair curado. Eu mergulhava, irmão. E o homem questiona. Então, o que a Bíblia diz? Ó, confessa, fala, diga comigo, Jesus é o meu Senhor, não tem outro. É o que ele fala. Eu não inventei a Bíblia, irmão. Então, não basta também você só confessar, você tem que fazer o quê? Diga tudo na Nova Aliança, diga tudo no Novo Testamento, é pela fé. E fé tem que falar. Amém? Então você precisa crer no teu coração que Deus o quê? E aí o que acontece? Então o que você precisa fazer para ser salvo? Confessar Jesus e crer que Ele está vivo. Acabou. Ah, mas e as obras? As obras é consequência de um discipulado. Por isso você vem para a igreja. Né? Se quiser anotar, não precisa colocar não. Efésios 4:11, você vai ver lá que Jesus deu um para os apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, até que todos cheguemos a uma unidade da fé, porque o ensino te traz fé. Você cria um filho, ele nasceu. Quando você confessa, você nasce. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que mandar o filho para a escola, para alfabetizar, daqui a pouco para o ensino médio, se ele quiser o ensino superior, MBA, pós-graduação, e depois praticar aquilo que ele foi ensinado. Você acha que isso surgiu da onde? Da Bíblia. Vocês estão comigo? Então, me leva lá, anota aí, 2 Coríntios 4:13. Não está na apostila, não. 2 Coríntios 4:13.